Eu vou dizer, a questão que exatamente se coloca é que agora, de certa forma, talvez eles disseram isso em algum momento, eu não entendi, que eles falaram em relação à questão da salvação. Não, mas então, eventualmente, se eu tento retornar à atividade e acaba, de repente, não dando certo porque de alguma forma eu sou atacado, isso gera também risco aos demais, então automaticamente são eles que me salvaram, porque eventualmente eles lançaram as dificuldades, fizeram eu perceber que de alguma forma ali posso não obedecer a Deus totalmente, então, portanto, isso geraria algum reflexo no ministério. Então, se eu não volto para o ministério por provocação deles, são eles que me salvaram, porque lá eu seria de alguma forma provocado. Mas não faz sentido, porque são eles que incitaram também. A partir do momento que vocês incitam ao retorno da atividade, automaticamente vocês não têm como salvar, porque vocês incitaram. Né? Então não faz sentido. Claro que a incitação não foi começada por vocês. A Bíblia estava dizendo isso antes de outras formas, e algumas coisas eventualmente foram ditas depois pela mídia ou mesmo por pessoas. Então, eventualmente, eles estavam tentando fazer retorno à atividade para, eventualmente, nesse retorno à atividade, fazerem ali um teste para verificar se eu teria ali uma capacidade comportamental. E se eu não tivesse, é porque então, a princípio, eu não aguentaria coisas que eventualmente aconteceriam na atividade. Mas não faz sentido, porque vocês incitaram. A partir do momento que vocês provocam com o objetivo de fazer com que a pessoa retorne à atividade e assumem o risco de que isso aconteça, e depois falam, provocam a pessoa para verificar que de repente o comportamental dela até poderia aguentar alguma coisa, mas não da melhor maneira possível. E daí você diz, não salvamos a pessoa porque fizemos ela verificar que ela sofreria em, em relação ao retorno ministerial. Não, vocês falaram antes para retornar, quer dizer, embora essa não tenha sido a única influência, talvez nem a mais importante, mas a partir do momento que vocês concordam e assumem esse risco e desejam que a pessoa retorne, não, vamos daí testar o comportamento. Bom, se eventualmente ela for uma pessoa maldosa, nós eventualmente, ou tiver alguma maldade, nós eventualmente a salvamos. Nós salvamos essa pessoa porque ela iria sofrer no ministério. Iria, de repente até conseguir executar, mas ela iria sofrer no ministério. Então automaticamente nós salvamos a pessoa porque fizemos ela retornar ao ministério e depois verificamos que ela sofreria de alguma forma. Por pecado, por exemplo. Então agora nós salvamos a pessoa do mal que nós mesmos causamos. Não totalmente. Esse mal não foi totalmente causado por eles, mas foi parcialmente. Principalmente em relação, principalmente no sentido de que eles desejaram interferir nisso, mas a interferência foi de menor impacto, embora houve algum impacto. E houve desejo, a princípio, de que houvesse uma retorno à atividade. Bom, se retornar à atividade, e no final, é, so, ao retornar à atividade, ao tentar retornar à atividade, nós lançamos dificuldade, de alguma forma a pessoa sofre, portanto ela não retorna à atividade, nós salvamos a pessoa. Mas como se vocês incitaram antes que a pessoa deveria retomar a atividade? Não volte, porque você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer. É um raciocínio muito forçado, porque eles sabem que eles teriam incitado antes. Né? Então não tem como negar esse fato. Então, não, vamos planejar aqui, vamos fazer com que de alguma forma ele retorne à atividade. De novo arriscando as mesmas coisas, porque então eu poderia ter alguma pessoa melhor do que eu para fazer isso. De novo, o mesmo erro, incorrer no mesmo erro. Vamos fazer aqui de uma forma a provocar a pessoa para fazer com que de alguma forma ela retorne à atividade para reexplicar o que eventualmente faltou. O que a Bíblia dizia, inclusive. Ok. Aí eles pegam e dizem, não, nós queremos que a pessoa retorne à atividade. E a Bíblia dizendo, já antes, né? E aí eles dizem, não, mas vamos reforçar a ideia aí. Aí, eventualmente, não, mas é aquela coisa, se eventualmente ele não conseguir, eventualmente a pessoa não vai conseguir por provocações que nós não sabemos. Então nós queremos aí que a pessoa volte para pregar. Mas é aquela coisa, se não conseguir, somos nós que eventualmente provocamos e nós que fizemos constatar que eventualmente ele não aguentaria. Ou nós mesmos representamos alguma entidade do mal que eventualmente a provocaria. E que, portanto, né, nós estaríamos representando alguma entidade do mal que eventualmente lançaria maldade na vida da pessoa. E uma vez que essa punição aconteceria de alguma forma, porque eu não teria total proteção espiritual, então algum mal seria lançado na vida da pessoa. Bom, se eventualmente a pessoa sofrer com o mal que nós vamos lançar, nós a salvamos. Só que o que vocês esquecem, o que não faz sentido,
e que não tem lógica, é que antes disso vocês, na verdade, incitaram. Então vocês poderiam eventualmente ter salvo apenas, na verdade, se vocês não tivessem provocado. Uma vez que vocês fizeram a provocação, aí não, porque daí não é uma coisa natural. Então, nós vamos provocar a pessoa. É a mesma coisa, jogar a pessoa no precipício e depois, no meio da queda, conseguir colocar um bang jump. Não, nós salvamos você, mas nós empurramos você do precipício. Mas é a mesma comparação. Colocaram ele numa corda depois, durante. Não antes, mas durante a queda. Não foi nenhuma corda antes. Durante a queda, colocaram ali uma corda na pessoa e dizer: não, nós salvamos você. Apesar de ter empurrado. Claramente, evidentemente, obviamente. Então dizendo assim, não, volta aí na atividade, como é que é? A mãe deixou os filhos presos. A Bíblia estava dizendo isso de outras formas, né, antes já. A mãe deixou os filhos presos aí e eventualmente deixou de alguma forma ali a pessoa outro dia. Ou acho que de repente, por causa desse raciocínio de maternidade, é capaz de ele retornar à atividade. Se eventualmente ele ficar abalado por coisas que vão acontecer lá dentro, e nós conseguirmos de alguma forma prevenir isso, nós estamos salvando a vida da pessoa. Mas peraí, vocês estavam provocando que a pessoa eventualmente retornasse. Né? Então, se ele sofreu com alguma coisa, aí que tá, nós vamos pagar de salvadores. Nós estamos salvando aqui a vida da pessoa porque vamos lançar dificuldades que eventualmente ele vai perceber que. Pode ser que ele perceba que eventualmente ele não conseguiria aguentar algumas dificuldades na atividade. Não, peraí. Então, no fundo, nós estamos salvando a pessoa. Nós estamos salvando a pessoa porque ele não vai aguentar dificuldade. Então, já vamos lançar algumas dificuldades antes de qualquer retorno ao ministério, já para ele perceber que não vai conseguir retornar. Então, estamos salvando. Mas antes a gente vai dizer que ele tem que voltar para a atividade. Então, vamos pressionar. Então, vamos pressionar ele voltar na atividade para que nós depois lancemos alguma dificuldade. Se ele não conseguir, nós somos os heróis, porque nós conseguimos convencer que ele não aguentaria dificuldades que teria no meio da atividade. Então, nós salvamos a pessoa, mas não vamos incitar. Porque se ele voltar, nós pagamos de herói. Nós eventualmente salvamos, nós pagamos de herói aí em relação à dificuldade que vai ser lançada na vida da pessoa. Porque afinal de contas, eventualmente ele sai do ministério, não, então vamos fazer ele voltar, porque vamos fazer ele retornar aí à atividade, vamos tentar provocar, porque se eventualmente ele tentar retornar à atividade, eu vou repetir a informação sempre para tentar deixar ela de maneira mais clara. Se ele eventualmente tentar retornar à atividade e nós vamos provocar para que eventualmente ele faça isso, se depois eventualmente ele de alguma forma se estrepar, somos nós que mostramos que ele não tinha a capacidade para eventualmente tentar fazer o retorno à atividade. Então, necessariamente, somos nós que eventualmente fizemos, somos nós que eventualmente salvamos aí a pessoa de uma incitação que nós mesmos fizemos. Então, vamos citar, vamos fazer a pessoa retornar à atividade. Se ela eventualmente não conseguir, somos nós que vamos de alguma forma deixar claro que ele não vai conseguir. Então, vamos fazer a pessoa retornar à atividade, e se eventualmente de alguma forma a gente conseguir influenciar isso, depois vamos lançar algumas dificuldades para verificar se ele realmente é capaz. Se eventualmente ele não se sentir capaz, nós salvamos a pessoa. Porque nós dissemos antes que ele poderia retornar à atividade, então se ele eventualmente tentar, vamos lançar dificuldade para ver se ele realmente tem capacidade. Se ele não tiver capacidade, nós conseguimos afastar a pessoa da atividade, nós somos heróis, nós salvamos ele porque eventualmente ele não conseguiria eventualmente aí executar um retorno à atividade. Então nós salvamos ele ali porque ele não conseguiria. Então vamos provocar e vamos fazer ele retornar à atividade. Para que, se ele não conseguir, nós vamos pagar de nós conseguimos fazer com que ele não retornasse à atividade por meio de provocações. Que eventualmente algumas dessas dificuldades seriam até lançadas na própria atividade, nós antecipamos isso. Ou mesmo essas dificuldades que seriam lançadas nas atividades apenas foram colocadas para fora, né? Seria no final a mesma entidade que estaria lançando essas dificuldades argumentativas. Então, vamos fazer aí, vamos salvar o Alex do mal que nós mesmos causamos. Vamos salvar o Alex ao invés de tentar retornar sem preparo espiritual, sem preparo total. Vamos fazer com que ele
retorne à atividade, dizendo que as pessoas precisam acessar, porque se ele eventualmente não conseguir, por sofrimento somos nós que salvamos ele. Não, mas peraí, vocês que empurraram. Né? Nós salvamos ele do empurrão que nós mesmos demos para que eventualmente ele, né, mesmo que não tenha sido um empurrão total também, né, mesmo que ele tivesse ali outras influências também para fazer a mesma coisa, mas como nós influenciamos, né, por conta ali da questão dos filhos espirituais, então agora se eventualmente retornar à atividade, será no final bom para nós, por exemplo. Se ele retornar no final, pode até estar ajudando o ministério. Se ele, no final, não conseguir, nós salvamos a vida dele, porque não é salvar a vida é muito complicado, mas salvaram no sentido assim, salvaram de momentos muito tristes e ainda salvaram, na verdade, daquilo que eles mesmos causaram, mas não necessariamente salvaram minha vida, né? Mas apenas no final impediram alguns momentos de intranquilidade espiritual. Isso eu até posso dizer, mas de qualquer forma não, porque seriam momentos de intranquilidade espiritual que no final teriam sido gerados pela própria vamos dizer, incapacitações espiritual que teriam sido geradas pela própria provocação deles também, né? Pela própria provocação deles também. Então apenas esse complemento aí. Né? Eu vou lá, provoco a pessoa. Ela vai fazer alguma coisa que de repente ela não tem total preparo para fazer. Embora ela conseguiu se desvencilhar sozinha em relação aos argumentos. Eu tive dificuldade, mas me desvencilhei nos momentos, nos atos, com dificuldade. Como nós fizemos ele perceber que ele vai ter dificuldade no ministério, nós salvamos a pessoa. Mas nós provocamos ela. Então, tipo, não, e outra é mentira, porque na verdade, ó, eu já sabia que eu teria dificuldades no ministério se eu retornasse. Mas eu já sabia disso. Não, nós salvamos a pessoa, não, mas então, ó como não faz sentido. Vocês estão falando, não, vamos lançar, fazer com que o Alex volte a pregar, porque ele acha que ele não vai ter dificuldade nenhuma. Mentira! Isso é mentira. Claro que não. Eu sabia que se eventualmente eu não obedecesse os mandamentos, por exemplo, era muito possível sim que eu tivesse dificuldades lá. Isso era evidente. Até por. Agora não estou lembrando exatamente o verso bíblico que diz sobre que se eventualmente eu estivesse, vamos dizer, lançando alguma elucidação na vida da pessoa, eu estaria eventualmente retirando ela, vamos dizer, de algum tipo de treva espiritual. Então agora não lembro qual é exatamente o verso. Eu estou pensando aqui, mas não é bem isso. Não, de certa forma até a própria, não, ali, a própria divergência contra Deus, porque não se afastará nesse verso. Eu sabia disso. Então os caras, não, nós mostramos ali para o Alex que haveria dificuldades no ministério, caso ele retornar. Como se eu não soubesse disso, seus animais, seus animais. Então valeu, então apenas esse complemento aí, valeu, assim, me salvar. No fundo lançaram dificuldades que foram ruins também. Talvez tão ruins quanto as dificuldades que teriam sido lançadas no ministério. Ou seja, duas questões. Né?